Beleza, agora sim. Então, eu me chamo Carlos Brocardo, né? Sou biólogo, eu sou formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, me formei em 2007, fiz mestrado e doutorado pela Unesp de Rio Claro, em zoologia, né? Trabalhei um tempo como pesquisador no Parque Nacional do Iguaçu, também trabalhei como professor, já como docente, né? E aí, desde 2019, eu sou pós-doutorando no programa de biodiversidade da UFOPA, e o Rodrigo Fadini é meu supervisor, né? Então, a gente tem trabalhado aí na região de Santarém, aí na Flona do Tapajós, amostrando mamíferos, tentando entender um pouco do impacto da extração de madeira sobre a comunidade de mamíferos. Eu vou falar um pouco sobre essa técnica, né? A amostragem com armadilhas fotográficas. Eu espero... eu fiz uma visão geral do que tem sido, para que tem sido usado, o que é técnica, né? E eu espero aí que no final a gente tenha uma conversa, seja mais uma oportunidade de conversar, trocar um pouco de experiência, né? Tem muita gente que já trabalha com armadilha fotográfica, quem não trabalha pode ter dúvidas aí, a gente pode estar ajudando, tanto eu quanto os colegas que já estejam usando essa técnica, né? O conteúdo, então, será em 4 partes, não são divididas equitativamente todos os assuntos, né, mas são 4 partes principais. O equipamento, o que é esse equipamento, né, a aplicação desse equipamento em pesquisas, como é feita a coleta de dados, ou seja, o desenho amostral, o esforço, e um pouquinho do manejo, né, como pode ser feito o manejo desses dados, ou seja, depois que você chegou de campo com esses dados, como você vai fazer o manejo deles. A parte de análises específicas eu acabei não entrando devido ao nosso tempo curto, né, e vai ter outras aulas que vão ser um pouco mais específicas sobre análise de dados, né, então acho que acaba complementando o que a gente vai falar hoje aqui. Sobre questões durante a aula, se quiserem perguntar, aí, façam direto no microfone, né, porque vai ser difícil eu estar observando aqui o chat, né, mas se quiser pode interromper no momento, ou quiser aguardar o final também, como acharem melhor. O equipamento em si. Então, o que é uma armadilha fotográfica, né? Essa é uma definição bem simples, né? A armadilha fotográfica é justamente um equipamento que se aciona remotamente com a presença do animal. Em termos de equipamento, é isso, né? Claro que ele é muito mais do que isso, né? Ele não é simplesmente um equipamento, para a gente, quanto pesquisador, ele dá muitas possibilidades, né? Então, em termos de equipamento, ele é isso. É uma câmera que se aciona automaticamente na presença dos animais. E aí, ele dá uma infinidade de possibilidades aí de análise de dados, de coleta de dados e de pesquisas. Então, ele é a ferramenta que a gente vai usar para pesquisar, né? Então, ele é uma ferramenta muito útil e tem sido cada vez mais útil nas pesquisas. E não é uma coisa tão nova, a gente vê hoje, claro que é crescente agora o uso desse equipamento em pesquisas, né? Mas a ideia de captar animais sem a necessidade de ter um fotógrafo ali fazendo a foto animal, o registro desse animal, já é bem antiga. Esse fotógrafo amador foi um congressista dos Estados Unidos, George Shiras III, né? O pai dele tinha esse nome, o avô dele também. Ele criou uma técnica que o animal acionava a câmera puxando um fio, ou seja, passando pelo fio, ou mesmo puxando o fio que estava preso um alimento. Então, ali tem um próximo lotor, né, fotografado, que tinha um alimento no fio de arame, o animal puxou esse fio e disparou a câmera. Então, a técnica já bem antiga, dos primórdios da fotografia, já foi pensada para captar justamente como a gente não consegue ter acesso, muitas vezes, à presença do animal. O animal vendo a gente vai ter sempre a iniciativa de fugir da gente, né? Então, a forma de estar registrando esses animais sem a nossa presença perto. E foi bem aplicada também por um fotógrafo alemão, o Schillings, né? Isso na África. Então, ele usou aí, hoje, com certeza, os conceitos de éticas não aprovariam, talvez, a pesquisa dele, a forma de usar. Ele usava animais presos, né? Então, bezerros, jumentos para atrair predadores, para esses predadores acionarem a câmera aí quando passasse pelo fio. Então, ele ganhou prêmios justamente pelo esse tipo de foto, porque é uma coisa rara. Era um registro de animais que normalmente era difícil de registrar, porque até o próprio início do uso de equipamentos de fotografia está sendo começado nessa época. Então, foi muito bem premiado. E a primeira pesquisa realmente usada para pesquisa, ou seja, para um fundo científico, foi pelo Chapman. Ele era o curador do Museu de Nova York, se eu não me engano, e usou em Barro Colorado. Então, recente tinha sido formada a ilha de Barro Colorado, aí no Canal do Panamá,
ele usou para fazer o levantamento das espécies de mamíferos que estavam naquele local. E é o mesmo formato, era uma câmera que tinha um fio, quando os animais passavam por esse fio, acionava a máquina, né, o arame ali preso na máquina, o animal batia nesse fio e acionava. Então ele registrou puma, registrou onça, jaguatirica, queixada, registrou vários animais usando essa técnica. E a gente pensa que isso só fora do Brasil acontecia. Isso logo nos primórdios também, um frei alemão que morava no Brasil, especificamente na divisa entre Paraná e Santa Catarina, ele tentou usar essa técnica e usou essa técnica para registrar, aí registrou um graxaim. Graxaim no sul do Brasil é o cachorro do mato, lobinho, que o pessoal chama aí mais para o norte com esse nome. Então ele conseguiu registrar um animal, ele acoplou a máquina dele, um fio, quando o animal pegou o alimento que estava nesse fio, ele conseguiu registrar esse animal. Então, isso é muito, então, vem o surgimento das armadilhas fotográficas surgem aí com a curiosidade nossa, a curiosidade humana, em estar registrando a vida silvestre, né? Então, foi um meio de a gente conseguir registrar espécies que normalmente a gente não conseguiria tão facilmente tirar fotos ou registrar elas. Mas, claro, as máquinas modernas hoje não existem, não dependem mais de ter uma estrutura física, ali, um fio para acionar ela, né? As máquinas hoje, elas têm um sensor infravermelho. Então, esse sensor, ele vai fazer o quê? Ele vai captar o calor do ambiente, e aí, quando esse calor do ambiente ele é alterado, ele vai estar acionando, né? Então, desde a década de 80, já quase 90, as câmeras fotográficas, as câmeras trap, né, foram adaptadas usando sensores infravermelhos. E como esse sensor funciona? Então, aqui um exemplo, né, então, mostrando ali, ele vai pegar o fundo, então a câmera está ali, ela está pegando, vou pegar aqui, por exemplo, tem a câmera, ela está pegando o fundo do ambiente, não é o ar, não é a temperatura do ar, o fundo. Qualquer objeto vai estar emitindo radiação infravermelha. E quando nesse fundo é alterada essa radiação, ou seja, o animal de sangue quente passa nesse fundo, vai estar o quê? Alterando a radiação. E aí, nessa alteração da radiação, que ela vai estar acionando. Então, aqui um exemplo, a câmera disponibilizada, e vem o lobo. O lobo tem a temperatura maior do que o fundo, ou seja, maior do que o ambiente, e aí vai estar acionando essa câmera. E, claro, vai trabalhar num certo espectro. A câmera vai ter ali o raio que ela vai atuar, ou seja, qual a distância da câmera até o fundo que ela vai estar captando essa radiação infravermelha, e tem o raio ali que essa câmera vai atuar. Então, não é todos os lados, tem um raio definido. Quanto maior o raio, maior vai ser a área que ela está percebendo esse fundo e vai estar sendo acionada por esse fundo. Só um exemplo aqui, então, as câmeras têm várias janelas de detecção, ela pode ter de 3 a várias janelas, e vai ter 2 janelinhas específicas que vão estar captando a radiação. Quando a radiação de uma janelinha é diferente da outra, ela vai acionar o registro. Então, vai mudar a radiação, isso altera a percepção elétrica da câmera, né? E aí sim vai estar acionando esse registro. Vocês percebam nessa imagem aqui, a gente tem 3 imagens aqui do Mount Tapir da Malásia, né? Em 2 situações, o animal passa nessa área de sensor, então ele vai ser captado. Quando o animal entra no meio, ou seja, numa área cega, que a gente pode dizer, ele não vai ser acionado. Claro que o animal grande raramente vai acontecer isso, né? Mas se for um animal pequeno, ele pode passar no meio ali de uma área que não tem a sensibilidade e não é registrado. Então, sempre é importante, na hora de instalar a câmera, lembrar a questão do fundo, né? Então, a gente colocar a câmera no local que vai pegar, por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, onde vai bater a energia solar e vai alterar o fundo. Se uma folha se mexer, alguma coisa, vai estar acionando a câmera com alarmes falsos, ou seja, não é um animal que está passando lá. É simplesmente uma folha aquecida que fez o movimento ali com o vento e a câmera vai interpretar que é um movimento, ou seja, tem sensor para isso, que alterou a temperatura ali e vai acionar essa câmera também. E os modelos, então a gente pode ter vários modelos aí que a gente pode estar usando, porque alguns modelos mais comuns aqui no Brasil para a gente, né? E existe uma infinidade de modelos em termos internacionais agora, cada vez mais tem modelos disponíveis de todos os preços, né? Então, aqui uma máquina brasileira, a Tigrinos, ela usa uma câmera normal dentro, e aí ela tem um sensor separado que vai acionar essa câmera para tirar foto. E as câmeras importadas, geralmente, são uma câmera única, né? Você tem todo o sistema, tanto de percepção do animal, ou seja, o sensor que percebe o animal, no mesmo equipamento que faz a filmagem ou a foto. Então, existe essa diferença, e cada câmera tem aí uma utilidade, né? Vocês vão ver que a gente tem custo aí variando de R$200 a mais de R$5.000 uma câmera, então muito vai depender, a gente já coloca o valor como primeiro item, porque isso muito depende do nosso recurso, né? Claro que a gente precisa sempre
pensar que quanto melhor o equipamento, melhor vai ser a coleta de dados e mais eficiente vai ser. Mas a gente sabe que tem uma limitação de recursos, né? Então, aí com R$1.500, compra uma câmera boa que daria para trabalhar já. Então, eu recomendo que compre uma câmera. Isso, se for comprar fora do Brasil, é mais barato. Infelizmente, no Brasil, devido à taxa de importação, acaba sendo caro. Se usar sistemas de importação via universidade, acaba sendo mais barato. Mas como hoje a gente tem representantes no Brasil de equipamentos de câmeras importadas, acaba sendo mais fácil comprar no Brasil mesmo, compra um pouco mais caro, né? Mas acaba sendo burocraticamente mais fácil. Essas câmeras variam aí no tempo de acionamento, ou seja, isso também é importante. Se uma câmera demora muito para acionar, o animal pode sair do espectro que vai captar aquele registro antes de ser registrado. Então, a câmera percebe o animal ali, o equipamento percebe o animal, mas até ele acionar a foto ou o vídeo, o animal já saiu de frente. Então, é importante estar atento a isso quando for adquirir equipamento também. Então, isso você consegue nos sites dos fabricantes, vai ter essas informações, né? A recuperação, que essa recuperação é quanto tempo ela demora depois que ela registrou o vídeo ou a foto para voltar a acionar de novo esse registro. Também é importante, se você estiver registrando espécies que vivem em grupo, por exemplo, se demorar muito tempo, passa um indivíduo, os outros passam e você não registra, né? Então, esse tempo de recuperação também é importante para o seu registro e para a sua análise de dados. A distância de detecção, ou seja, quanto que a câmera vai estar registrando na frente dela, qual que é a distância, o raio que ela está pegando. Então, vai variar de 10 a 30 metros. Em floresta, geralmente, aí, até 15 metros, 20 metros já estaria bom, né? Porque você já tem, a partir daí, muitas árvores na frente, acaba sendo difícil mesmo registrar. Além disso, além de 15, 20 metros, não vai ter como registrar o animal. O ângulo é aquela abertura que ela tem de registro, né? Então, quanto maior esse ângulo, mais vai pegar dos lados também. Então, também é importante pensar nisso. Se é um ângulo muito estreito, se o animal estiver muito na frente da câmera, que ele vai ser registrado. Se ele tem um ângulo um pouco maior, o animal já está mais do lado, ele já pode ser percebido e aí registrado. Então, também é importante. As câmeras podem fazer hoje, tem sistemas de equipamentos que fazem foto, e outros têm sistema de vídeo também, e pode fazer o modo híbrido, ou seja, ele faz uma foto e depois o vídeo na sequência. Isso é de acordo com o que você quer registrar, né? Geralmente, eu trabalho mais com vídeos, porque você consegue pegar mais coisa, animal com comportamento, e até para a própria identificação, acaba sendo melhor. Mas tem gente que usa foto, vídeo, depende do equipamento, né? Se o equipamento é bom, a foto é melhor porque vai demandar menos espaço e a análise de dados é mais rápida, né? Mas se o equipamento não tem um registro de foto tão boa, o vídeo acaba sendo melhor para poder depois identificar a espécie, identificar o indivíduo, né? E as câmeras têm a possibilidade de ter um flash infravermelho ou flash branco. Flash branco é o flash igual a gente tem nas câmeras, nos celulares, né? Que vai no escuro, vai bater o flash branco e a foto fica colorida. O infravermelho, quando for no escuro, a foto vai ficar preta e branca. Então, tem as desvantagens, né? O flash, ele acaba, às vezes, espantando o animal, né? Mas para algumas espécies é importante esse flash branco, né? Porque ele ajuda na identificação. Aqui, então, um exemplo, aqui foi o modo híbrido, né? Então, eu deixei o equipamento registrando fotos, ele batia 3 fotos e depois vídeo. Então, é a mesma sequência de captura. Então, tirou a primeira foto dos queixadas e depois fez o vídeo. Então, essa é uma forma de estar registrando. E essas câmeras que tem, elas têm um sensor de luz, né? Então, ela vai estar identificando se no ambiente tem luz o suficiente para ela fazer a foto ou o vídeo sem usar o infravermelho, ou caso ela identifique que a luz está muito baixa, ela vai usar esse infravermelho para fazer o registro. E aí vai ter diferença no registro. Então, aqui 2 exemplos, né? Então, o primeiro exemplo aí na esquerda, em cima, é uma onça pintada quando a câmera fez o registro durante o dia e tinha uma quantidade de luz grande, e abaixo é uma foto do registro quando a luz já era baixa, não tinha luz o suficiente para fazer esse registro. E o flash branco, ele é importante, principalmente para espécies, pensando nas nossas espécies aqui no Brasil, por exemplo, veados. Então, aqui é uma foto, não é foto de câmera trap, né? É só representando as espécies cervídeos brasileiras. Vejam que a coloração acaba ajudando a identificação dessas espécies, né? Então, você vai ter lá em cima uma zama guazobira, do lado uma zama nemorivaga, embaixo uma zama americana, uma zama nana e uma zama bororo. Então, você tem 5 espécies no Brasil, nem todas ocorrem simpatricamente, né?
mas quando ocorre simpaticamente algumas espécies, a coloração das fotos acaba auxiliando na identificação. Então, quando você não tem uma imagem colorida, como que fica a imagem? Fica tudo cinza, né? Então, a identificação desses bichos, imagina em campo. Aqui você tem as fotos, ali tem uma escala de tamanho, você consegue perceber diferentes tamanhos, os animais estão bem posicionados, a foto foi feita com máquina, então acaba sendo mais fácil de identificação. Em campo, o animal passa, muitas vezes, um pouco mais longe da câmera, a câmera, às vezes, não está numa altura ideal, pega o bicho, não dá para perceber a altura desse animal, né? Então, se tiver uma foto colorida, nesses casos, ela é bem mais fácil de identificar, né? O próprio pesquisador, o Barbante, que trabalha muito com servídeos, né? Eles só confiam na identificação quando é colorida, porque realmente é difícil identificar esses animais sem uma foto colorida, né? Então, se teu foco, por exemplo, for estudar veados, é importante que você use um flash branco. Se o foco for outras espécies e não tivesse tão necessidade de identificar a espécie de veado, aí não precisaria ser uma foto, um equipamento com flash branco. Então, tem que pensar aí, quando for fazer o estudo, qual que é o foco do teu trabalho, né? Se teu foco é só identificar a comunidade de forma geral, a identificação das espécies de veados não tão importante, você pode usar um flash vermelho, um flash infravermelho. Agora, se o teu foco for identificar as espécies de cervídeo que ocorrem naquela área, aí é importante, de repente, ter um flash vermelho que vai facilitar, o flash branco que vai facilitar a identificação dos animais. Qual a aplicação em pesquisas? Então, a gente tem várias, aqui um gráfico mostrando aí, tem desde a década de 70, essa revisão aí do Wiernan e o Glover Kapfer, mostrando a evolução das publicações usando câmeras TREP, né? Então, até 2000, tinham 25 trabalhos na revisão deles que usaram câmera TREP. A maior parte foi pesquisa com aves, então o pessoal usava muito para ver a questão de ninho, as aves, e pouco com mamíferos. A partir dos anos 2000, explodiu o número de pesquisas, né, e publicações usando câmera TREP para mamífero. Então, a gente tem o ano 2000 como um marco de publicação de trabalhos com câmera TREP. Então, hoje, talvez se tiver uma revisão hoje, vai ter muito mais trabalho. Então, você saiu antes do ano 2000 com 25 trabalhos publicados, e depois do ano 2000 chega aí anos com quase 300 trabalhos publicados usando do câmera TREP. Então, mostra que uma ferramenta realmente tem crescido muito na pesquisa, né? E com certeza tende a crescer mais ainda, e a gente tem cada vez softwares melhores, hoje com análises que permitem a identificação dos animais sem o pesquisador estar observando as fotos. Isso está facilitando muito o trabalho e aumentando muito aí a questão de pesquisas, né, de número de pesquisas publicadas. Pensando no trabalho básico, com câmera TREP, então o inventário. O inventário, com certeza, ali a gente vê o primeiro trabalho lá do Chapman com câmera TREP, foi justamente fazendo o quê? O inventário das espécies. Ele é um método eficiente porque ele permite o registro das espécies sem o pesquisador estar presente, né? Então, são animais que raramente a gente consegue ver, muitas espécies, né? E ele vai estar, e esse equipamento vai estar registrando para a gente essas espécies num ambiente que a gente não conseguiria estar registrando com a mesma eficiência, né? Então, esse trabalho aqui do Doppler, ele fez essa análise avaliando se o equipamento, se a metodologia, armadilhamento fotográfico, era eficiente ou não para inventário de mamíferos, né? E eles observaram que em 2 meses conseguiram registrar 86% das espécies. Então, realmente, é um método que é eficiente aí para registro de espécies, de um inventário, saber qual é a riqueza daquela área, quais espécies ocorrem naquela área, né? Então, ele tem aí uma eficiência muito boa para esse tipo de estudo, né? O trabalho aqui do Leandro Silveira, ele fez um trabalho comparando, então, 3 métodos, né? Ele compara ali track, ou seja, registro de pegadas, fezes dos animais, avistamentos, ou seja, transecto linear, igual o Eliudo falou, e eles fizeram um transecto com carro no Parque das Emas, e câmera trap. E ele compara os 3 métodos, a gente observa ali que sinais, ou seja, tem um número de espécies um número maior de espécies registradas. Câmera trap é um pouco menor. Mas eles debatem no artigo dizendo que câmera trap, devido ao custo-benefício, ele acaba sendo mais eficiente. Isso não significa que a gente precisa confortar um trabalho e deixar de lado os outros métodos, né? Como eu falei, são pesquisas, a gente usa métodos complementares. Mas se você tem pouco tempo e o custo-benefício, vou pensar no custo-benefício, a câmera trap é mais eficiente. Então, em floresta, principalmente, achar vestígios é difícil, né? Você vai ter que abrir um transecto para poder procurar esses vestígios. Aleatoriamente, no meio da mata, é difícil você encontrar um vestígio, né? Então, a câmera trap acaba pelo tempo que você vai ter para colocar ela, e depois pode estar trabalhando em 1 mês, 2 meses, 3 meses, né?
seria muito mais tempo você e tua equipe teria que estar em campo registrando esses animais. Então, a câmera acaba fazendo o teu trabalho em campo. Você não precisa estar em campo lá. Você colocou ela e aí deixa ela trabalhando aí por 30 dias, 40 dias, naquele ponto, registrando as espécies. Então, esses termos de custo-benefício, mesmo ela sendo um equipamento um pouco mais, a priori, né, mais caro, porque você tem que adquirir equipamento, ela acaba tendo essa eficiência no registro de espécies. Um trabalho nosso feito no Iguaçu, nós conseguimos aí todas as espécies, 73% de espécies foram registradas por câmera trap. Então, é menos do que o Doppler viu, né? Mas é um número alto de espécies que foram registradas por câmera trap. Além disso, ela teve registro de espécies que não tinham registros recentes no parque, né? Então, por exemplo, tamanduá-bandeira só tinha sido registrado em fezes de onça. Então, não sabia se ele ocorria realmente dentro do parque ou se a onça tinha comido animal fora do parque e depois defecou no parque. Então, não se sabia se realmente a espécie ocorria dentro do parque. Com o câmera trap, a gente conseguiu registrar a espécie dentro do parque. O queixado é outro exemplo, uma espécie que havia sido considerada extinta no parque aí há 20 anos. Com o nosso esforço de câmera trap, conseguimos de novo registrar a espécie. Então, ela tem essa função de registrar espécies também, que são pouco comuns, né? Isso facilita aí trabalhos de outras áreas aí de questão de distribuição de espécies, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, acaba sendo também útil na identificação de espécies raras nas áreas de estudo. E hoje, eu vi alguém falando, depois pode comentar, eu gostaria que a pessoa comentasse, que trabalha com câmera trap no extrato arbóreo, né? Então, muita gente pensa câmera trap só colocando no solo, registrando animais de solo. E tem trabalhos já com trabalhos há algum tempo, né? Trabalhos mostrando que é uma técnica eficiente também para registrar espécies arborícolas. Então, claro, tem um trabalho maior de instalar essa câmera, né? Vai precisar de equipamento para escalar, e envolve todo um custo adicional, né? Mas é um método eficiente para registrar espécies arborícolas, né? Então, o Vitor, quer falar, Vitor? Ou foi sem querer? Larissa, fala aí, Larissa. Foi sem querer, professor, desculpa aí, Beleza. A Larissa levantou a mão também, Larissa, é isso? Ou não, sem querer também? Isso, sou eu que trabalho com essa questão de câmera trap no dossel, e aí é uma metodologia bem legal. No meu trabalho do mestrado, a gente não escalou, né? A gente desenvolveu um método que foi criada uma estrutura de madeira e a gente colocava a câmera fixada nessa estrutura e subia ela, né? Daí era amarrada com corda. Dá um trabalho de colocar. Eu tinha até comentado na última aula sobre o jatobá. A gente colocou câmera no jatobá de 40 metros de altura. Só que, assim, os resultados depois são bem importantes. A gente conseguiu registrar Jupará. E eu moro aqui numa área que é do Mato Grosso, então é uma unidade de conservação que tem o bioma predominante é o cerrado. E a gente conseguiu registrar Jupará. Então é bem legal essa metodologia mesmo, assim. Às vezes a gente registra bicho que a gente nem imagina que está na localidade, ou até comportamentos mesmo, então é bem legal. E, Larissa, colocaram como vocês jogavam com xinga, alguma coisa para fazer o contraponto? Como fazia para jogar lá em cima a máquina? Qual que era Isso, a gente usava estilingue mesmo. Aí usava uma chumbada de pesca, aí amarrava uma corda mesmo, linha de pesca mesmo, e jogava e depois amarrava na estrutura de madeira. Bacana. Se tiver depois, Larissa, se puder, se tem fotos desses trabalhos, se puder compartilhar com a gente, seria legal para a gente ver como funciona esse tipo de... Claro, compartilho sim com vocês. O artigo, na verdade, está para sair. A gente vai submeter ele essa semana, sim, na verdade. Mas eu posso compartilhar com vocês, sim. Beleza, bacana. Tomara que saia logo o artigo também para a gente poder observar. O Vitor levantou a mão mesmo, Vitor, sem querer de novo? Agora vai... Você levantou, Vitor? Pode falar. Eu acho que a pergunta seria mais para ela do que para o senhor. Espero que não tenha problema. Não, fica à vontade. É para isso que a aula é para a gente conversar mesmo. Eu já trabalhei com câmera trap, eu não sei se era por conta da qualidade, mas eu observei que quando ela ficava muito exposta ao sol, ela começava a dar alguns problemas, né? E aí, quem trabalha com essas câmeras em áreas mais altas, não tem esse problema não, por causa da incidência solar ou tal? Sim, e tem um problema também que é a questão das folhas. Registra muita folha mexendo, então eu abria cada pasta, tinha 500 a 600 vídeos para ter pouco registro mesmo de mamífero. Então tem um trabalho muito grande na triagem. E aí tem toda essa questão, não só folha, mas como você mencionou, a questão do sol mesmo. Então tem algumas coisas que influenciam bastante, sim, no registro.
Beleza, eu trabalhei. E aí, professor, uma pergunta para o senhor: como é que fica a parte quando você encontra, né? Quando você consegue registrar um bicho novo? Eu encontrei um bicho no meu mestrado, a gente ainda está tentando correr chave, que é uma raposa que não acontece aqui para a região amazônica. Os comunitários chamam de cachorro do mato, né? E aí eu conversando com o mastrozoólogo, amigo meu, a gente encontrou uma raposa e a gente está com dúvida. Como é que é o procedimento? Só com um registro é o suficiente para publicação ou precisa ter mais de um? Então, Vitor, depende da qualidade do teu registro, né? Se a foto ficou boa, que é possível identificação, eu acho que sim. Aí você pode mandar para um especialista, acho que é importante daí ter uma volta especialista, né? Falar, essa foto é desse bicho realmente, né? Que é uma coisa que eu vou comentar depois. A gente precisa, assim, usar guias, né, para identificação e a experiência da gente, mas tem algumas espécies que é importante a gente conversar com especialistas, né? Por exemplo, gato do mato, é bom falar com o Tadeu. Tem várias espécies, tem algumas, às vezes a tua imagem não é tão boa, né? E é bom ter a opinião de um terceiro aí para estar auxiliando. E a gente tem que sempre ter essa noção que a gente precisa da ajuda dos outros, né? A gente na pesquisa só consegue crescer com a ajuda dos outros. Então, se a tua foto for boa, mesmo sendo boa, manda para um especialista bater o martelo aí para vocês, mas se tiver um registro e dê para identificar, acho que sim. Acho que dá para publicar, sim. Acho que é legal esse tipo de ocorrência, novas ocorrências, são importantes ter isso publicado, porque acaba, em questão de conservação, biogeografia, é importante ter essas informações. Pois é, o problema foi esse, a câmera bugou mesmo na hora, ela fez um vídeo de 1 segundo, se fosse foto talvez tivesse ficado bom, mas como foi um vídeo de 1 segundo que ela fez em uma configuração de 15, ficou embaçado e aí nós estamos na luta, mas agora que voltou o verão aqui, na região amazônica, eu vou ver se eu consigo ir lá deixar de novo. É legal, se o objetivo, Vitor, é registrar essa espécie, busca o mesmo local, né? E aí pode até colocar a isca, né? É uma coisa que, se é para registrar essa espécie específica, assim, teu objetivo é registrar aquela espécie, pode usar uma isca, alguma coisa que vai atrair o animal para aquele lugar, né? Pois é, tipo, porque eu nunca trabalhei com câmera trap, né? Foi só essa vez em específico, e aí eu coloquei em áreas de barreiro, que também é algo que não tem tanto trabalho dessa forma. O pessoal coloca mais em trilha, faz transecto e tal, e eu queria ver, tipo, analisar mais o comportamento dos animais consumindo, né? Os caçadores colocam lá o sal, fura e dizem que isso é muito eficiente. Realmente, a gente conseguiu ver muito bicho, a gente conseguiu ver um bando de coati com mais de 40 animais. Então tem muita coisa aí, só o azar da raposa mesmo, mas a gente vai voltar lá e ver o que a gente consegue fazer. Beleza, Vitor. Obrigado, professor. Então, aí, pensando, agora que a Larissa falou uma importância, ela mostrou que pegou, por exemplo, Jupará, que é uma espécie rara de registrar, né? Então, tem esse trabalho aqui com o registro, eles fizeram comparação entre espécies registradas em árvores e no solo. Então, claro, na árvore registra menos espécies, mas tem um número bom de espécies registradas ainda, né? E eles registraram a Glirionia venusta, é uma espécie muito rara. Então, tem um trabalho de Silveira, anterior a esse, ele mostra que tem 20 registros da espécie em toda, assim, que eles conseguiram revisar 20 registros apenas. Então, imagina uma espécie que tem poucos registros, qual a importância de ter registros novos, né? Então, isso para distribuição de espécie, para modelos de distribuição é muito importante, né? Pegando aqui, por exemplo, um trabalho de distribuição de espécies, então, esse trabalho aí recente das INPRES, et al., eles fizeram uma análise de distribuição de tamanduá-bandeira e tatu-canastra. E se você observar, ele vai ter a distribuição no ano 2000 e 2050, 2500. Eu não sei se está correto isso daqui, mas, de qualquer forma... É 2050 mesmo. É 2050? Foi erro de digitação, porque eu imagino que geralmente as projeções sempre para 2050, 2085, né? Não vai ser tanto para frente. E aí, claro, eles comentam no artigo que existe um gap de informações para a região amazônica, né? Então, quando você faz um trabalho de distribuição de espécies, se você não tem um número adequado, ou de pontos adequados numa certa região, aquela região vai ser considerada, porque ele faz uma reamostragem e pega menos pontos ali. Então, vai considerar aquela região como menos adequada, porque justamente tem poucos registros, né? E eles comentam isso, eu achei muito bacana eles comentar que falta registros para a região amazônica, e por isso talvez o modelo tenha alguns problemas. Isso é normal da pesquisa, isso é um modelo baseado naquilo que eles tinham no momento. E se vocês repararem, a gente tem aqui na região
Aqui A é para tamanho da bandeira e B para tatu canastra. Eles mostram que tem grande parte da Amazônia não são tão adequados para as espécies, porque o modelo realmente tinha falhas, o modelo não, mas os dados são falhos nessa região, tem poucos registros ainda para essa região do Brasil, para essas espécies. E a gente tem registro aí na floresta Tapajós, essa região do Tapajós, e também tem, obviamente, tem na DUC, tem registro da mão da bandeira, registro de tatu canastra, então as espécies ocorrem na floresta amazônica, o que a gente tem são poucos dados, né? Então, aí, à medida do momento que a gente tiver mais dados da presença dessas espécies, que são difíceis de localizar na floresta, e a armadilha fotográfica acaba facilitando esse tipo de registro, com certeza vai ajudar bastante nesse trabalho. Continuando aqui. Ocupação. Ocupação é o quê? A presença da espécie. Então, a gente só tem um registro da espécie, sem nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de análise. A gente tem a chamada ocupação naive, né? Que seria se tem espécie lá, está ocupado. Não tem espécie, não está ocupado. Mas a gente sabe que, de fato, o não registro não significa que a espécie não esteja lá. Então, a gente pode, de repente, não ter registrado a espécie lá, mas a espécie ocorrer lá. De alguma forma, a nossa amostragem tem falha de detecção e a espécie não foi localizada. Com câmera trap, como a gente consegue fazer históricos de registro, ou seja, você vai registrar aquele ponto lá. Então, você tem o esforço 1, primeiro dia, a espécie foi registrada. Segundo dia, não. Terceiro dia, também não. Outro ponto, foi tudo zero. A espécie não apareceu nenhum dia nas câmeras lá. Mas não significa que ela não esteja lá. Tem outros fatores que podem estar influenciando a tua chance de detecção. Pode ser o equipamento, pode ser o local que você colocou, você pode colocar no ponto 1, você colocou a câmera numa trilha. No ponto 2, você colocou no mato. E a espécie, por exemplo, a jaguatirica, ela usa mais trilhas. Então, a câmera está na trilha ou no mato ali, na questão fora de trilha, né? Vai estar influenciando a tua detecção. E aí, se a tua detecção não é perfeita, significa que você não tem, de fato, certeza se a espécie está lá ou não. Então, os modelos de ocupação, vai ser um dos temas aqui abordados nos próximos dias, né? Ele vai estar analisando isso, ou seja, a tua qualidade de detecção. Só um exemplo aqui, um pouco mais claro, esse é um trabalho de uma amiga minha, que fez no Parque Nacional do Iguaçu. Se pegar a espécie aqui, o Puma Jaguarundi, né, agora é Epailus e Jaguarundi, ele teve a melhor detecção de todas as espécies. Então, é uma espécie que é rara você conseguir registrar ela no Parque do Iguaçu. Mas, se você observarem, ele tem a sexta maior ocorrência. Então, é uma espécie que é raramente detectada, mas a ocorrência dela é alta. Então, você não detectar a espécie naquela área não significa que ela não esteja ocorrendo. Tá? Tem uma dificuldade de detectar a espécie. Então, as câmeras trap com esses históricos de captura, de registro, né, a gente consegue fazer, usando modelos específicos, consegue estimar qual é a real ocupação, ou mais próximo da real ocupação das espécies na área. Ou seja, saber se realmente a espécie ocorre naquele local ou não ocorre, e aí vai te dar uma probabilidade de ocorrer ou não naquela área. Outra questão, a gente consegue fazer levantamento com câmera trap padrões de comunidade, né? Então, tem o trabalho, o protocolo TIM, é um protocolo aplicado em 17 locais do mundo, e aí a gente consegue ter padrões de comunidade, ou seja, riqueza, diversidade, dominância. Então, são outros dados que a gente consegue extrair com câmera trap, então, dados de comunidade. Ana, quiser falar, pode ficar à vontade. Foi sem querer, Ana? Eu tava com o microfone desligado, desculpa. Ah, tá. Não tô vendo. Meu cabelo tá todo bagunçado. Ainda é sobre a questão da árvore lá. O Fábio Mazin, que trabalha no Sul, a gente até já comentou dele, ele indica também você procurar árvores frondosas e tal, dependendo do lugar, que diferentes espécies utilizam ela, né? E aí você consegue montar ela, não assim exatamente no dossel, às vezes, mas você consegue pegar um padrão de atividade, de história natural de diferentes espécies, né? Tipo, ouriço usando, diferentes gatos, né? Por exemplo, o maracajá, mas lá no sul também tem o geofroy. E aí você consegue, numa mesma árvore, conseguir pegar diferentes tipos de registros e tal. Tem um tipo de padrão, assim, de galhos e de emaranhados, assim, de cipós e tal, que várias espécies, elas gostam e utilizam muito esse tipo de árvore. Bacana. Só para
Mas o Mazin tem uma sorte, assim, sorte não, mas ele trabalha em pampa, então a árvore frondosa para ele é, sei lá, talvez 20 metros, não sei qual que é a altura do pampa, mas na Amazônia daí A Amazônia é outro papo, né? Mas no meu mas mestrado, quando eu fiz mestrado na Amazônia, né? Ali em cima do Arco do Desmatamento, mas a gente estava trabalhando com muitas câmeras durante muito tempo, então isso foi bom porque a gente conseguia calibrar. E aí, algumas árvores, eu via, tipo, assim, os troncos caídos, eu falei, vou colocar a câmera aqui, assim, só, tipo, para tentar, sabe? E aí, eu fui vendo que muitas espécies, elas passavam por cima do tronco, sabe? Eles preferiam passar pelo tronco do que pelo chão. Então, assim, diferentes felinos, né? Maracajá, jaguatirica, mouriço, até algum tamanduá também, o que mais? Acho que eram várias espécies, aí eu achei isso interessante, mas foi bom porque a gente ficou 4 anos monitorando a mesma área o tempo todo, então, assim, a gente conseguia ter uma visão boa, sabe, dos ambientes e tal, que eles estavam utilizando, e aí, mas realmente, né, o dossel da Amazônia é 40 metros, 50 metros, não dá, né, mas para áreas mais abertas, tipo cerrado, essas coisas, é interessante. Era isso. Bacana, legal, Ana. Obrigado pela dica aí. Pensando em comunidade, então, a gente pode ter ali com as câmeras trap, vai estar registrando, claro, nem todas as espécies são capturadas com câmera trap, né, mas você pode ter várias espécies sendo registradas, aí você consegue parâmetros da comunidade, a riqueza, a diversidade de beta, ou seja, como que os pontos, as estações se diferenciam entre si, ou você está trabalhando em 2 áreas, então você está trabalhando no fragmento e na floresta contínua, ou em vários fragmentos, então como que a diversidade beta, ou seja, qual que é a diferença, como que as espécies se diferenciam, ou seja, existe perda de espécies, existe substituição de espécies. Então, o câmera trap consegue esses dados, né? Você consegue dados de parâmetros de comunidade. Então, esse é um trabalho global, ou seja, eles fizeram em várias florestas tropicais do mundo, então conseguiram dados de riqueza, diversidade, dominância. Então, é uma coisa que a gente consegue obter com câmera trap, né? Você consegue esses dados. Então, acho que é bem aplicado com isso. Mais regionalmente pensando, tem um trabalho da Mata Atlântica, então não tinha nenhum trabalho grande com a Mata Atlântica, que fez esse trabalho do Lima, ele compilou dados, então vários autores participaram de estudos na Mata Atlântica, então ele conseguiu padrões de riqueza de mamíferos na Mata Atlântica, justamente com câmeras trap. Então a gente tem que ver na Mata Atlântica, pensando na Amazônia, é muito mais difícil, tem muito menos estudos, porque a área é muito maior, o acesso é muito mais difícil, né? Então a gente tem ainda um déficit de conhecimento muito grande na Amazônia, mas mesmo na Mata Atlântica, que já é praticamente quase toda degradada, tem cidades grandes, a maior parte da população brasileira vive ali, a gente vê que tem gaps ainda de conhecimentos, né? Então, aqui estão os trabalhos que contribuíram, né? A gente tem, em verde claro aqui, é onde tem maior densamento de estudos, então a gente vê um grande densamento de estudos em São Paulo, ou seja, onde tem a Unicamp, a Unesp, a USP, são onde tem uma grande densidade de trabalhos. Aqui no sul do Brasil, então Santa Catarina e o oeste do Paraná também tem uma densidade um pouco maior de trabalhos, mas grande parte da Mata Atlântica não tinha ou não contribuiu, quem tinha esses dados, com conhecimento de mamíferos via câmera trap. Então, a gente tem gaps de conhecimento, mesmo em áreas mais conhecidas. Imagina a Amazônia, a gente tem um trabalho agora, estou participando, mas não sou eu que estou coordenando, né, sobre câmera trap na Amazônica, a gente vai ter uma noção de como que está esse estudo na Amazônia. Eu acredito que a gente tenha muito mais gaps do que a Mata Atlântica, mas vamos aguardar para ver. E aí consegue padrões de riqueza, a gente vai ver que tem a riqueza de espécies não é igual na Mata Atlântica. Então, aqui a bolinha, quanto maior a bolinha, maior o número de espécies registradas. Claro, isso tem a ver com esforço também, né? Mas a gente consegue ter uma noção um pouco de como está a riqueza nesse bioma, né? Quanto perdeu de fauna em umas áreas, quanto manteve, né? Então, são padrões interessantes aí para pensar em conservação, biogeografia, é bem interessante esse tipo de dado. E, regionalmente, que tem um trabalho aqui orientado do Fadini, o Dian, aqui é a Floresta Nacional do Tapajós, eu acabei não colocando o mapinha dela no Brasil, mas aqui em cima é Santarém, esse rosa aqui é a cidade de Santarém, aqui é o Rio Tapajós, e aqui é a Floresta Nacional do Tapajós. Apesar de estar no meio da Amazônia, ela já começa a virar quase um fragmento, já vê que todo o entorno dela ali, ele está sendo fragmentado, a Floresta Nacional do Tapajós, né? Então ela está sofrendo um grande impacto já, essa floresta, né? E dentro da floresta a gente existe comunidades, então é uma floresta que tem pressão externa de desmatamento, mesmo caça, de pessoal que entra caçar de forma ilegal, e dentro da floresta tem as comunidades que podem caçar
porque eles são comunitários e precisam de subsistência escassa, então, como forma de subsistência. Então, a floresta tem duas pressões, a pressão externa de desmatamento e caça ilegal, e a pressão interna de caça de subsistência. Por mais que seja caça de subsistência, ela pode também gerar impactos aí, vai ter uma palestra sobre isso, na comunidade de mamíferos, né? Então, a gente comparou duas áreas dessa floresta, a área norte e a área sul. E a gente viu que existem diferenças, né? Então, o primeiro gráfico ali está comparando a questão, o NMDS, só a questão de presença de espécies. Então, existe uma diferença da presença de espécies entre as duas áreas. E a questão de abundância também. A gente usou número de registros, né? Claro que existe uma série de ressalvas em usar registros em câmera trap, mas é o que a gente tem para poder trabalhar. E mostra que existe diferença tanto na composição de espécies e, dentro dessa composição, diferença no número de registro entre as áreas. Então, realmente, as áreas que sofrem diferentes tipos de pressões, elas vão estar respondendo, a comunidade de mamíferos respondendo de forma diferente. E comparando essas áreas da Flora Tapajós com outras áreas da Amazônia, a gente viu que ela tem uma baixa biomassa. Então, o que a gente fez? Biomassa, a gente multiplicou o número de registros, a captura, a taxa de registros, pelo peso médio das espécies. E aí a gente viu que a Floresta Nacional do Tapajós tem, entre as áreas comparadas, né, a menor biomassa de mamíferos. Então, uma área que está bem defaunada. E aí a gente explica, claro, no trabalho, quais são os possíveis fatores. Mas é uma área que tem uma pressão interna de caça grande, são mais de 30 mil pessoas morando dentro da floresta, e a pressão de fragmentação e caça externa, né? Então, é uma floresta que, apesar de estar na Amazônia, ela tem sofrido uma pressão bem forte já de impactos antrópicos. Então, ela tem perdido... ela é rica em espécies, ainda tem uma composição, uma riqueza grande de espécies, então não é uma floresta defaunada em termos de espécie, as espécies estão lá, mas ela é defaunada em termos de biomassa, em termos de quantidade de bichos, né? Então, você tem as espécies lá, mas a abundância delas é muito reduzida. Então, são dados que a câmera trap pode estar gerando para a gente também. Para algumas espécies, a gente consegue parâmetros populacionais, para saber a densidade dos indivíduos, o número de indivíduos, estimando, né, claro, com base em dados em câmera trap. Então, pensando em espécies que têm marcação natural, onça pintada, jaguatirica, os gatos do mato que têm pintas, né, então, a maior parte tem, a exceção do jaguarundi, talvez do gato palheiro, que tem as pintas menos evidentes, você consegue estimar com taxa de captura e recaptura. O que é isso? Você vai registrar o animal naquela câmera. Se registrar ele de novo em outra câmera ou naquela, seria uma recaptura. Então, existem modelos de captura e recaptura que vão estar estimando aí o número da população, a densidade da população, de acordo com a taxa de recaptura desses indivíduos. Então, esse trabalho aqui do Doppler também, mostrando que a densidade de onças pintadas na Amazônia foi uma das maiores de toda a área de ocorrência. Então, a maior densidade seria no Pantanal e a segunda maior na Amazônia. Então, claro, a Amazônia é uma floresta ainda relativamente não fragmentada, a densidade humana, na maior parte das áreas, ela é baixa, né? E aí consegue ter uma população de onças grande. O Pantanal também é uma área que tem uma grande densidade de presas, né? Então, a onça que já tem uma variedade e quantidade de presas muito grande no Pantanal, e também a densidade humana não é tão grande. Em áreas onde tem uma densidade humana mais alta e também menor abundância de presas, né? A densidade vai lá embaixo. Então, são dados que conseguem comparar, aí não só dentro do área estudo, mas comparar com outras áreas que usaram métodos similares. E a onça pintada identifica porque, como eu falei, tem padrões de pintas, né? Então, cada indivíduo tem um padrão de pinta diferente. E aí tem 3 indivíduos, que é uma atividadezinha agora um pouquinho rápida, só para descontrair um pouco. Eu gostaria que vocês dissessem para mim se existem quantos indivíduos aí e quais são diferentes de quais aí. Pode ser? Dou 2 minutinhos para vocês olharem eles aí, estão vendo bem, e eles me dizem quantos indivíduos diferentes a gente tem nessa foto. Se não tem, são todos os mesmos, então... Alguma suspeita? Alguém que se arrisca? São 2. 2 diferentes? Ainda mais, ainda menos? Parece 3 indivíduos diferentes. 2? 3? Acho que são 2 também. 2 também? Quais são iguais aí? Eu acho que a primeira foto da esquerda é um e as duas sequentes são de outro indivíduo. De outro, tá. Então, vamos ver aí. A gente tem 3 indivíduos diferentes aí. Então, a gente... Claro que aqui é rápido para vocês, né? A gente vai, quando estão trabalhando, você tem mais tempo para ver e vai
vão pegando o jeito, mas os padrões tal como a identidade da gente, né? E aí a identidade da gente é muito mais difícil de ver, mas os animais têm um padrão de desenho, as rosetas, né? Então esse padrão de desenho a gente usa para identificar os indivíduos, né? Então, quando trabalha com estimativa populacional de carnívoro, outra espécie que tem a marcação natural, paca, por exemplo, também tem pintas que daria para identificar, você usa 2 câmeras, né? Você vai usar uma câmera de frente para a outra. O ideal é não instalá-las bem de frente uma para a outra, né? Porque se instalar muito de frente para a outra, uma vai estar acionando o flash ou o infravermelho junto com a outra e acaba prejudicando o registro de uma da outra. Os registros são prejudicados, né? Então, o ideal é colocar um pouquinho afastados uma da outra, só com uma mais para frente e um pouquinho mais para trás, assim. E aí o animal vai passar, vai primeiro registrar em uma e depois na outra. Porque aí você tem padrão os 2 flancos dos animais, né? Então, os 2 lados vão estar sendo registrados. Então, isso é importante. Claro, depois você já tem o registro dos 2 lados, com uma câmera só você consegue matar qual bicho que é. Mas, normalmente, quando você está fazendo o censo, você não tem tempo para ficar esperando pegar de um lado e depois usar só uma câmera. Então, geralmente, a gente usa sempre 2 câmeras, que é o mais indicado. Você vai ter sempre o registro dos 2 lados dos animais, e aí vai saber se o animal passou em um ponto só, em outra estação, né? Então, é importante esses registros. E também tem alguns trabalhos já que fizeram análise de espécies sem marcação natural. Então, aí é um tapir da América Central, né? Eles fizeram um trabalho estimando a densidade dessa espécie. Então, como que se faz a densidade de uma espécie que não tem marcação natural? Tem um trabalho no Rawcliffe, eu acho que é assim que se pronuncia, se não for depois a Jéssica me corrige, eles fizeram uma tentativa de estimar espécies sem marcação natural. Então, baseada em teoria de física dos gases, né? Eu não vou entrar em detalhes com a questão matemática, mas a fórmula final deles é essa. Então, a densidade seria igual ao quê? Ao número de registros daquela espécie, pelo esforço em câmeras-dia, né? Então, o que é o esforço em câmeras-dia? É o número total, você usou 10 câmeras na área, e deixou essas câmeras por 10 dias, vai ser multiplicado. 10 câmeras vezes 10 dias, vai ter um esforço de 100 câmeras-dia. Então, é isso que se chama de câmera-dia. Então, essa fórmula qual que é? A densidade é igual ao número de registros dos indivíduos daquela espécie, ou seja, quantas vezes registrou aquela espécie, o esforço naquela área, em câmeras-dia, multiplicado pelo π, 3,14, né? Dividido pela velocidade que o animal teria por dia. Então, aí você vai ter que buscar a base de dados entre os estudos, quanto o animal se deslocaria por dia. Tá? 10 km, 20 km por dia, depende da espécie. E aí você tem que buscar dados disso também na literatura. O raio, ou seja, qual que é quanto que tua câmera consegue captar na frente. Isso é importante, o fabricante vai dizer que sei lá, 15 metros, 20 metros, mas é importante você fazer o teste em campo, porque pode ser que aquela posição onde você deixou a câmera ou aquele equipamento especial não registrou a mesma quantidade de metros que o fabricante diz que registra. Então, é importante fazer esse teste em campo. E o ângulo, ou seja, qual que é a abertura que essa câmera consegue ter de registro. Também, se você usar na questão do fabricante, pode ter o teste em campo também. E aí você multiplica esses valores para obter a densidade. Nesse caso, eles fizeram uma tabela aqui, né? Então, eles colocam 14,4 metros, 14,4 km por dia, é o que eles encontraram na literatura para anta da América Central, e eles fizeram o cálculo também considerando que o animal andasse menos ou mais. Então, se anda menos, a densidade é maior, né, claro, e se anda mais, a densidade é menor. Então, é uma estimativa, claro, tem críticas a esse tipo de estimativa, mas também é um dado que consegue se obter. Então, é mais uma ferramenta que pode ser usada para tentar estimar a densidade, além daquela que o professor Hilário apresentou para a gente. Então, é um outro método, tem as suas limitações, mas eu acho que é promissor também. E tem outras, eu não coloquei aqui, mas tem outras soluções também para estimar a densidade usando distância de registro do animal da câmera para estimar a densidade. Isso tem alguns artigos mais recentes sobre isso. Outra questão importante é a questão de interações ecológicas. Eles vão ter uma aula com o professor Matias, ele vai falar sobre interações ecológicas. Eu lembro quando estava no mestrado do doutorado, não lembro, eu assisti uma palestra dele, ele comentou que tinha muito mais registros de interação de ave com planta, né, do que, por exemplo, de anta. Isso é um problema que a gente tem em observar os animais, né? Anta é um animal que é difícil de observar na natureza, ela não se deixa observar. A ave não, você consegue ficar fazendo focal, acompanhar ela sem muito problema. Agora, quando você vai para um mamífero, dificilmente, além de primatas, você fazer o registro de interações ecológicas, né?
animais são noturnos, têm aversão à presença humana, né? Então, a câmera TREP consegue fazer esse registro, você consegue fazer o registro de interações ecológicas. Então, aqui é um trabalho que a gente fez, interação ecológica com mamíferos e aves também, né? Com a semente do pinheiro do Paraná. Então, nós avaliamos qual que era essa taxa de interação e quais espécies eram responsáveis, né? Então, só um gráfico resumido mostrando que a maior parte, e aí é um gráfico de 1 até 11, são as áreas de estudo, né? Enquanto o número 1 é uma área pequena, acho que tem 17 hectares, e a maior é o Parque Nacional do Iguaçu. E mostrando a taxa de interação. Scarga e Horton são os animais que estocam a semente, né? Então, eles removem a semente, eles podem comer essa semente, mas também podem estocar. Então, são animais que têm um certo benefício de interação com a planta. Já os animais que são só predadores de sementes, eles vão remover e vão predar. Então, não tem nenhum benefício. E a gente viu que tem diferença aí na taxa de remoção. E principalmente em áreas menores, existe uma remoção muito maior. Né? Então, a gente conseguiu observar a remoção de sementes usando armadilha fotográfica, coisa que diretamente não conseguiria fazer. Você não consegue acompanhar em campo a remoção. Nesse estudo especial, o que a gente fazia? A gente colocava a câmera e disponibilizava os pinhões na frente. Então, a gente não esperava o pinhão cair da árvore. Né? A gente colocou pinhões na frente para realmente estimular os animais a irem lá e estar removendo a semente. E tem outros estudos aqui, por exemplo, comparando a sobreposição de nicho alimentar. Então, esse trabalho no Pantanal, Galete et al., 2015, na pós-1, ele mostra a sobreposição de uso de recursos alimentares. Então, 3 espécies ali, tem a espécie assim, o porco monteiro, é uma espécie exótica, né, foi introduzida no Pantanal há mais de 300 anos, e as 2 espécies de baixo, o cateto e o queixado, são espécies nativas, né. Então, eles compararam o uso de recursos das frutas, eles colocavam embaixo das fruteiras, das árvores que estavam frutificando, e avaliavam qual que era a taxa de visita dessas espécies, e eles observaram que existe sobreposição alimentar. Então, a espécie exótica acaba tendo sobreposição com as espécies nativas. Isso pode ser um problema ou não também, né? Porque as espécies podem ter um recurso tão grande que, mesmo tendo sobreposição, elas podem estar dividindo esse ambiente, mas existe sobreposição alimentar. E não porque também a gente trabalhar com comportamento, ou seja, avaliar o comportamento das espécies, né? Nesse caso aqui, o mesmo estudo avaliou a questão do uso, a questão do período de atividade no dia. Então, chama o ritmo circadiano, ou seja, como que o animal tem atividade ao longo do dia. E também observaram que existe diferença no padrão de atividade desses animais. Então, aqui a gente tem o queixada e aqui o cateto, em relação ao porco monteiro. Então, existe uma certa mudança da atividade diária desses animais de acordo com a presença ou não desse competidor. Porque o porco monteiro é um animal maior, então ele acaba tendo maior domínio da área, né? Isso principalmente em relação aos catetos, né? Queixado não é tanto, porque os queixados vivem em grupos grandes, conseguem se defender melhor, e o cateto é um animal menor, vive em grupos menores, não consegue se defender tão bem do porco monteiro, acaba tendo, então, a alteração do padrão de atividade em resposta à presença ou não dessa espécie exótica. Então, reparem que a gente consegue fazer isso, vai da criatividade de vocês, né? Consegue fazer vários estudos usando a câmera TREP para registrar esse tipo de padrão de comportamento. Outros padrões de comportamento, por exemplo, pode ver como que o animal abre uma semente, como que o animal manipula uma presa. Então, é só usar a criatividade, consegue vários dados com esse equipamento. Esse outro estudo aqui do Medeiros et al., eles avaliaram o uso de habitat por macaco prego, macaco sapaios flavius, uma espécie de macaco prego da Mata Atlântica, uma espécie bem ameaçada. Então, eles colocaram as câmeras TREP em vários ambientes, aí em mangue, vários terra firme, e observaram qual que era a frequência de uso desses ambientes pelo macaco prego. Eles observaram que a várzea ela é o espaço, o ambiente, né, o habitat ali mais utilizado pelo macaco prego. Então, também, a gente pensa na Amazônia, tem a mata de terra firme e a mata de várzea. Pode pensar como os animais utilizam esse ambiente. Então, você pode usar as câmeras TREP para avaliar o uso do habitat pelas espécies. E mesmo a questão, por exemplo, foi a Ana Carolina que comentou sobre a questão de tronco. Então, sabe quais espécies que utilizam troncos para se locomover, que usam o extrato arbóreo, o solo para se locomover? Então, você pode ter vários trabalhos aí, só questão de pensar mesmo, desenhar amostral, e a câmera TREP pode estar auxiliando a responder essas questões. E avaliar impactos antrópicos, né? Então, a gente tem a questão da presença humana, ela vai estar interferindo nos animais. Então, esse é um trabalho feito no Paraguai, que avalia a cobertura florestal, ou seja, quanto de floresta estaria interferindo na ocupação dos animais. E a maioria das espécies tem uma menor ocupação, ou seja, quanto menos a cobertura florestal, menor a cobertura florestal, menor a ocupação. Aumenta a cobertura florestal, aumenta a ocupação. A única espécie que foi
mais afetada negativamente pela cobertura florestal foi a capivara, ou seja, a capivara prefere ambientes antropizados. Existem vários estudos mostrando que a capivara é um animal que se beneficia na alteração de ambiente, né? Então, a maior parte das espécies, quando a cobertura florestal diminui, elas perdem a possibilidade de estar naquela área, a ocupação delas diminui. A capivara é o contrário, quanto mais área aberta, mais ela consegue ocupar aquela área. E pensando também em conflitos com seres humanos, né? Imagine tigres na Ásia. O tigre é um animal que, além de predar, a gente tem problema no Brasil, problema com onça pintada. Teve uma guria que falou sobre, que trabalha no noroeste do Pará, lá na região de Paragominas, se não me engano, né? É uma região que tem conflito muito forte, questão de pecuaristas com onça pintada. Em várias regiões do Brasil tem conflito de onça pintada com pecuarista, mas é conflito do animal predando um animal da criação. Imagina a Índia, onde tem, além dos tigres predarem animal da criação, eles podem predar o ser humano, né? Então o conflito é muito maior, né? Então você identificar qual tigre foi responsável pelo ataque é muito importante para logo tirar esse animal daquele ambiente. Então você vai ter que capturar ele, vai para o zoológico ou vai para outra área, ou mesmo pode ser abatido, porque é importante você retirar aquele animal problema do ambiente, porque se deixar ele, vai estar matando mais pessoas, e aí as pessoas vão matar qualquer tigre que aparecer, eles vão matar, porque isso é uma ameaça para eles. E quando você consegue identificar qual espécie, qual indivíduo que fez aquele ataque, e consegue remover ele da população, acaba aumentando a aceitação da população em relação à conservação dessa espécie, né? Então, um trabalho feito na Ásia mostrou que menos 5% dos tigres, ou seja, daquela população de tigres que eles monitoravam, eram responsáveis pelos ataques à criação ou a seres humanos. E aí, as autoridades rapidamente removiam esses animais e resolvia diminuir o conflito. Então, pensa em onça pintada no Brasil. Se a gente conseguir identificar um animal que está predando animal doméstico, conseguir remover ele, ou seja, mandar para um zoológico, ou mesmo translocar para uma área mais distante, é benéfico porque vai diminuir o conflito e aí também vai estar auxiliando as pessoas a aceitarem melhor a presença dessas espécies, né? Então, é uma ferramenta útil também. Teve o caso, vocês viram ali, acho que em Minas Gerais, teve uma onça pintada também que estava em Juiz de Fora, né? Então, o pessoal usou a câmera trap para monitorar o animal e facilitar a captura. Então, o pessoal falou, o William e o Herbert falaram sobre captura. Também, para captura de indivíduos, a câmera trap pode ser uma ferramenta. Você vai estar usando a câmera trap para monitorar onde os animais estão, e aí facilita você deixar as armadilhas, o laço, a gaiola, para capturar esse animal. Então, são inúmeras as possibilidades aí com câmera trap, né? Conservação. Então, os dados que a gente gera de riqueza de espécies, densidade, abundância, ou mesmo comunidades, pode usar para conservação. Ou seja, qual área que é mais espécies, qual área que é prioritária para conservação, ou para uma espécie específica. Então, no caso da onça pintada, quais áreas onde tem uma população maior. Então, esse trabalho mostrou, com base em dados de câmera trap, onde a população de onça pintada seria maior, e aí, claro, são áreas prioritárias para conservação. Você vai conservar onde existem mais onças, porque ali tem que conservar melhor aquela área, evitar que seja perdida floresta, transformar em unidade de conservação, que vai ser benéfico para a conservação das espécies, daquela espécie específica. Nesse caso, a onça pintada na Mata Atlântica. Então, são várias espécies, várias abordagens que pode fazer pensando na câmera trap. As perguntas, pessoal, depois a gente faz, só para não estar meio corrido aqui, para não perder muito a linha, está quase chegando ao nosso final. Outra ferramenta bem importante, eu acho que não sei se alguém já trabalhou ou não, mas você usar câmera trap para educação ambiental é muito interessante. As pessoas ficam encantadas em ver, saber que aquele bicho estava naquele local. Então, você pegar as crianças, levar naquela área, falar assim, aqui registrou uma onça, aqui registrou um porco do mato, uma anta, eles participar da instalação e depois ver os resultados é muito interessante. Então, isso traz um engajamento muito grande, né? Então, é uma ferramenta de educação ambiental, de engajamento muito grande. Então, bem importante também isso como ferramenta de educação ambiental. A coleta de dados. Então, vamos pensar como a gente vai coletar esses dados, né? Então, a coleta de dados, a gente tem que pensando em câmera trap, aonde eu vou colocar? Qual é a distância entre câmera traps? Quantos pontos eu preciso? Quanto tempo eu preciso deixar? Eu acho que isso vai variar muito da tua pergunta, né? Então, a primeira coisa é saber qual que é a nossa pergunta. Você está indo para campo questionar o quê? Qual que é a tua questão em relação à biologia, à ecologia que você quer responder? Então, eu acho que tudo isso depende muito do teu estudo, né? Então, não existe uma fórmula feita para isso. Eu acho que aí, quando você for trabalhar, sentar com teus colaboradores, discutir com pesquisadores para ver qual seria o teu desenho amostral ideal para aquela tua questão. Então, claro que isso vai virar de questão para questão. Pensando em riqueza, ocupação e taxa de detecção, tem um trabalho recente de Case et al., tem o professor Spironello, que participa também do INPA, né? É um trabalho bem interessante que mostra
qual que seriam, assim, dando umas dicas e mostrando qual que seria suficiente amostral para conseguir obter, por exemplo, dados de riqueza confiáveis, né? Isso para áreas tropicais. Esse símbolozinho aqui, o PSI, né, de ocupação, então, para ocupação, também, eles indicam, então, para riqueza e ocupação, entre 40 e 65 estações, ou seja, 40 a 65 pontos para conseguir dados robustos de riqueza e ocupação. Para espécies raras, isso varia muito mais, né? Então, você precisa de muito mais pontos para conseguir uma ocupação fidedigna. Então, eles citam aqui, para espécies raras, precisaria mais 150 estações. Para espécies comuns, aí, entre 40 e 65 estaria bom. Agora, uma espécie rara, por exemplo, cachorro do mato, o vinagre, o cachorro de orelhas curtas, precisaria talvez um número de estações muito maior para conseguir obter uma ocupação mais confiável, dados de ocupação confiável. E eles indicam que a gente rode essas câmeras. Tem poucas câmeras, então você rode elas a cada 3 e 5 semanas. Então, você tem 65 pontos, mas você tem só 30 câmeras. Então, você deixa essas 30 câmeras em 30 pontos por 3 a 5 semanas. Depois disso, muda para outra área. E aí vai aumentar a tua eficiência em registros de espécies e também para dados de ocupação e detecção. E a gente pensando, se você vai trabalhar numa área pequena, por exemplo, não é uma área tão grande, e depende muito do teu esforço, né? E tua capacidade de tempo que você tenha para fazer esse estudo, você pode ir construindo ali uma curva de acumulação ao longo do teu estudo. Aí você vai ver se a tua suficiência amostral está boa ou não. Então, por exemplo, aqui eles têm dados de câmera trap para tropical em grande escala, pequena escala e áreas de floresta temperada. Então, vocês observem que para floresta temperada e pequena escala, ou seja, uma escala menor de espaço aí de câmera trap, com menor esforço já conseguiria registrar a riqueza. Quando você pega uma grande área, pensando num bioma, coisa assim, você precisaria um esforço amostral muito maior. Então, aí é a questão de vocês construírem as suas curvas, né, e estar avaliando ao longo do processo se já atingiram ou não a suficiência amostral. O desenho amostral que eles usam é do TEAM, então, o Tropical Ecology Assessment and Monitoring, eles usam uma câmera a cada 2 km quadrados, ou seja, cada câmera fica mais ou menos a 1 km e 400 metros de outra, né? Então, as câmeras são 60 pontos distribuídos numa grade regular. Esse é um protocolo global que usa várias áreas tropicais do mundo e também em áreas temperadas. O ICMBio adota um pouco esse padrão também, acho que o Hildo pode falar para vocês amanhã sobre isso, mas é um padrão bem interessante e é um desenho amostral bem robusto, acho que é bom. Se você for trabalhar em uma área grande e o objetivo for riqueza, ocupação, eu acho que é um protocolo já bem estabelecido que pode ser aplicado. Claro, se for trabalhar numa área menor e tiver menos condições de número de câmeras e mesmo de deslocamento nas áreas, né, você pode diminuir esse espaçamento aí de acordo com o teu objetivo. A questão da ocupação é importante a gente lembrar que as unidades amostrais teriam que ser independentes uma da outra, né? Se a gente pensar, por exemplo, para a cutia, 1 km e 400 já é suficiente, uma cutia não vai andar, talvez tudo isso, pode andar, mas é raro, né? Para pensar em animal grande, uma anta, queixada, isso não dá independência amostral, né? Então, você não teria a ocupação de fato, você teria o uso de habitat. Então, você pode usar esse artefato, você não está trabalhando com ocupação daí, você está trabalhando com o uso de habitat pelaquela espécie, porque a mesmo indivíduo pode ser registrado em mais que uma câmera, né? E eles indicam nesse protocolo que a gente busque, dentro daquele ponto ali, uma área, dentro daquele, você vai ter aquele ponto amostral. Mas busque dentro daquele ponto amostral, na cercania daquele ponto, uma área onde você observe presença do animal, ou seja, uma trilha de animal, pegadas, né, que ali vai facilitar o teu registro. Aqui é a nossa área de estudo, então, mostrando aqui a Floresta Nacional Tapajós, então aqui está o Rio Amazonas, né, aqui o Tapajós e aqui a Floresta Nacional Tapajós. A gente usou nessa floresta o protocolo já do Rappel, então aproveitamos, existia esses blocos, né, esses módulos instalados, e também era uma necessidade de entender do Rappel, a gente precisaria de dados de mamíferos para essas áreas. Então aproveitamos, unimos as duas coisas, né, a amostragem de mamíferos com o Rappel. E aí colocamos uma câmera a cada 1 km. O módulo Rappel ele é um quadrado, um retângulo, né? E ele tem 1 km por 5, e a cada 1 km, em cada uma das maiores laterais, ele tem uma parcela de 250 metros. Então, em cada uma dessas parcelas, a gente colocou uma câmera. E aí, aproveitamos. Não dá muita diferença. O TIM, ele usa 1 km e 400, usou 1 km. 400 metros, assim, em termos de
de distância que uma espécie, um animal percorreria não é tão grande coisa, né? Então a dependência amostral praticamente não é alterada para espécies menores, para espécies grandes não faz diferença. E também usamos, da mesma forma que o Tim indicava colocar próximo a trilhas de animais, também fez isso. A gente buscou sempre colocar próximo aonde observava animais circulando. Mas tem um trabalho agora recente, ele mostra que não tem diferença, assim, uma pesquisa de longo prazo, não teria diferença se colocar trilhas que os animais estão usando, como colocar aleatoriamente na meia da mata. Você acha um ponto lá, você abre, faz a limpeza, e ali coloca a câmera. Só que observem aqui que a gente tem um certo delay, né? Você tem em cima a linha tracejada, perdão, ela é randomizada, ou seja, qualquer ponto da floresta, e a trilha a linha inteira é nas trilhas que os animais estão usando. Você observa que só depois de 150 dias de câmera trap dia, que vai ser igual. Então, se você tem pouco tempo, pouca câmera, eu ainda indicaria que vocês colocassem em locais que você observam a presença dos animais, por exemplo, os barreiros que o Vitor, né, comentou. Então, isso de acordo com o tempo. Se você vai ter um grande tempo de esforço em campo, tanto vai fazer onde essas câmeras vão ficar. Mas, se o esforço for pequeno, vale a pena colocar ainda em áreas onde observa a maior presença e uso dos animais, né? E nesse trabalho eles também colocam, eles mostram que algumas espécies não tiveram registros fora, ou poucos registros, por exemplo, o leopardo. Então, se for trabalhar com, o objetivo for estudar felinos, onça, jaguatirica, o ideal é que se use trilhas, né? Então, tem o trabalho aqui do Doppler mostrando, indicando quais seriam os métodos para amostragem de, por exemplo, onça pintada. Então, eles indicam que você coloca as câmeras em trilhas, né? Porque vai facilitar o registro desses animais, vai registrar muito mais vezes eles, né? Use o polígono, ou seja, a tua área de esforço tem que ser, no mínimo, o tamanho de uma área de vida de macho. Isso é obtido com dados de rádio polar, como o Herbert falou, e aí isso vai variar de área para área. Então, na Amazônia, a área pode ser um pouco menor, no Pantanal um pouco menor, na Mata Atlântica, porque tem poucas presas, a área de vida é muito maior, então você tem que ampliar o teu polígono, ou seja, onde você vai distribuir essas câmeras, que cada câmera esteja distribuída na metade do raio de vida de uma fêmea, então entre aí também varia de área para área, mas ela está em torno de 3 a 5 quilômetros, para facilitar o quê? O registro dos animais em mais que uma câmera. Então, as câmeras têm que registrar esse animal em mais que uma câmera. Se estiver muito longe uma câmera da outra, vai pegar sempre um indivíduo diferente, e aí você não consegue fazer a taxa de captura e recaptura. Quando as câmeras estão o suficientemente distantes, que permitem que o animal circule entre as câmeras, você vai conseguir ter taxas de captura e recaptura, e aí vai ser usado para calcular a sua densidade. O período amostral em trabalho de população, ele é indicado que não seja grande o suficiente para que entre indivíduos de fora. Então, uma das presunções do método é que a população seja fechada, então não tenha nem imigração, nem imigração, ou seja, não saia indivíduos por imigração e nem entre indivíduos, e também não tenha nascimentos ou mortes. Claro que isso é muito difícil de controlar em ambientes naturais, né, mas tendo aí uma amostragem entre 60 e 120 dias, que já é o tempo estourando, daria para assumir que a presunção está sendo seguida, né? Claro que a gente não tem 100% de chance de estar seguindo ela, arrisca na amostragem natural. Aqui só um exemplo de amostragem, então, um trabalho que participei no Parque Nacional do Iguaçu, mostrando a distribuição de câmeras, né? Então, isso está pegando uma área de vida maior do que o macho na área de estudo, né? A área mais ou menos uns 20 mil hectares, a área de vida de um macho, 10 mil a 20 mil hectares, e a gente conseguiu aí com 35 mil hectares amostrando efetivamente nessa área mais à esquerda aqui, e alguns pontos na área mais à direita. E aí a gente rodava as câmeras, porque tem agora não é só um método de recaptura e recaptura, ele usa padrões espaciais, então você consegue mover um pouco essas câmeras ao longo da amostragem para tentar verificar qual que é o uso do ambiente para aquele indivíduo, né? Então, os chamados modelos de captura e recaptura explícitos espaciais, né? Então, vai estar considerando o uso daquelas câmeras daqueles pontos, né, pelos animais. Pensando, então, no material em campo, quando for sair para campo, que tem que fazer checklist, qual que é a nossa preocupação? Então, obviamente, a câmera trap, né? Então, se vai fazer uma câmera trap, precisa dela, mas é importante checar algumas coisas em relação a ela, né? Eu aconselho colocar uma identificação no equipamento. Então, cada equipamento tem um ID. Então, qual vai ter o laboratório? Lab 1, Lab 2, coloca um número na câmera, dá uma identificação para ela, né?
para se der algum problema que ela quer, sei lá, aquela câmera deu problema, qual ponto que ela estava, né? Então, a identificação da câmera é importante. Levar extensor extra. Então, você tem o extensor da câmera, mas às vezes uma árvore é muito grossa, coisa assim, você precisa de um reforço, né? Então, leve 1 ou 2 extensores extra para garantir a fixação na câmera. Checar se ela está funcionando. Então, antes de ir para campo, você checa se ela está funcionando, chegou em campo, checa de novo, né? Porque não adianta você deixar uma câmera lá 30, 60 dias e ela não registrar, né? Então, sempre checar se a câmera está funcionando antes de ir para campo. Então, você testa ela em laboratório, vê se está registrando, olha as fotos que ela tirou, né? Para não correr o risco de levar um equipamento ruim para campo. Quando voltar de campo, então, deixa elas abertas, preferencialmente em ar-condicionado, para tirar a umidade, né? Então, áreas que são muito úmidas, é importante ter esse trabalho, esse cuidado com as câmeras para que elas durem mais tempo. Então, se você deixar elas sem tirar essa umidade, com certeza vai durar menos tempo. E se tiver sílica, também colocar um pacotinho de sílica dentro, né? Então, voltou de campo, deixa em ar-condicionado para secar e depois coloca a sílica dentro. Cartão de memória. Então, a gente tem 2 modelos, cartão de memória que é inteiriço aqui à direita e o que tem o adaptador. O ideal é que seja aquele inteiro, mas nem sempre a gente consegue comprar e também o custo desse outro é mais alto, né? Mas o ideal é que seja um inteiro. Então, também, a mesma coisa, coloca um ID no cartão, coloca o mesmo número da câmera, coloca naquele cartão, porque quando você tirar de campo, você está fazendo a revisão, ali tem muitos cartões, você acaba podendo misturar. Então, isso facilita a tua vida para evitar qualquer problema. E também, se for para campo, de repente, você deixa a câmera ali 60 dias, mas você vai, em 30 dias, você vai lá e tira o cartão e coloca o outro. Então, se tirou o cartão, está identificado, você vai levar para o laboratório e vai abaixar aqueles dados, né? Então, é importante identificar. Uma coisa que acontece com cartões, às vezes, que a câmera não reconhece eles, né? Então, dá algum problema de compatibilidade e não reconhece. Então, testar se reconheceu aquele cartão. Aí, se não reconheceu, você tem que trocar o cartão, mesmo a marca do cartão. E quando coloca o cartão, verificar se aquela travinha, tem uma travinha, essa travinha aqui, se ela não está fechada. Se ela estiver para baixo, ela está travada, então não vai gravar nada. Então, se você deixar o cartão assim, ele não vai gravar nada. Eu falo por experiência própria, já aconteceu comigo. Então, porque o cartão enroscou de alguma forma ali, e cheguei depois de 30 dias lá e não tinha nada gravado, porque a câmera ficou com o cartão que estava travado para gravação. Então, conferir isso também. Questão de pilhas. Então, sempre é importante usar pilhas novas, né? Eu acho que a pilha usada vai ter problema com a máquina, a pilha pode danificar o equipamento, pode acabar antes do tempo, né? E não misturar o tipo de pilhas, né? Não, se comprou uma marca, não vai misturar 2, 3 marcas diferentes. Então, usa sempre o mesmo pacote, a mesma marca, para evitar problema. O ideal tem que usar pilha alcalina ou pilha de lítio, né? Pilha de lítio é bem mais cara. Então, só para questão de comparação, tem 2 pilhas de lítio, ela custa o mesmo valor. Perdão. Ela custa o mesmo valor de 16 pilhas de alcalinas. Então, obviamente, questão financeira sai muito mais barato comprar pilhas alcalinas e dura menos, mas a gente tem que ter esse cuidado também financeiro. Acho que ninguém tem tanto dinheiro assim para bancar pilha de lítio. Claro, se tiver dinheiro, já previu isso, tem recurso, usa pilha de lítio, vai durar mais tempo, né? Depende muito do teu objetivo. Se o teu objetivo é curto, não precisa pilha de lítio. Pode ficar 6 meses a máquina em campo, aí sim seria ideal pilha de lítio. Aí, quando voltar de campo, retira as pilhas. Não guarda a máquina nunca com pilha dentro, isso vai também pode danificar o equipamento. A pilha pode esquentar, pode estourar, então é um problema que pode acontecer. Marcar sempre o ponto em GPS, então levar o GPS, levar pilhas para o GPS, identificar o ponto, e aí é questão pessoal, mas sempre identificar o ponto com o nome da estação e mais o nome da câmera, né? Então, você sabe, a câmera tal está naquela estação. Cada um tem um estilo, mas eu acho que é importante saber aonde cada equipamento está localizado. Caderneta, então, caderneta de campo, você vai anotar o ID da estação naquela caderneta, qual foi a câmera colocada naquela estação, o dia de instalação, o dia e hora que você colocou e o dia e hora que você tirou. Isso é importante, porque às vezes a câmera pode parar de funcionar um tempo, voltar depois, e aí a data está alterada, e você consegue daí fazer, com base no teu dia que retirou, consegue fazer a conversão da data e hora certa para aquela câmera. Importante é uma mochila boa, então, para campo, como você vai carregar peso, é importante ter uma mochila confortável, boa, que vai dar conta. Eu não estou fazendo propaganda da marca, foi uma foto aleatória que peguei na internet, né, mas usar uma mochila que seja confortável para vocês e seja resistente, né, para carregar peso. Por mais que as câmeras hoje sejam mais leves, né, vai ter que carregar um peso aí por um bom tempo e é importante que não cause nenhum tipo de lesão em vocês. Saco plástico é importante, então, para
proteger equipamento, proteger caderneta, o próprio equipamento, né, evitar que ele seja molhado antes de colocar em campo. Então é importante ter isso, porque a gente pega às vezes chuvas fortes aí para trabalho. O facão, então, é indispensável também. Acho que é importante ter facão, vocês, quanto pesquisador, mas também ter o auxiliar sempre junto, né? É sempre bom ter alguém em campo junto, porque a gente precisa limpar. Então, tem gente que não limpa, eu aconselho a limpar, e a maior parte do pessoal que trabalha em câmara trap aconselha a limpar para evitar disparos de fantasma, né? Ou seja, tem uma folha ali que ela esquentou, ela chacoalha, vai estar tirando foto sem ter um animal na frente. E também isso facilita a identificação. Se tiver uma necessidade muito grande de vegetação na frente, passa um animal, você não vai conseguir identificar. Se está limpo a frente, você consegue identificar bem essa foto. A instalação, qual que é a altura? Aí depende do teu objetivo. Normalmente, entre 30 a 40 centímetros, para uma comunidade geral de mamíferos, pensando nos animais neotropicais. Se você vai registrar, por exemplo, a remoção de semente, quero registrar qual espécie remove a castanheira. Então, depende se colocar um pouquinho mais baixa para pegar aquele montinho de castanha ali, para evitar que, de repente, um ratinho pegue castanha e você não consiga observar. Então, depende muito do teu estudo, e você pode fazer teste com isso, né? Você pode colocar a câmera lá e pode usar um tablet, ou o próprio celular, tirar o cartãozinho e olhar se está registrando bem ou não aquela altura. Então, depende muito da tua altura. O que você tem que sempre observar é o nivelamento. Então, se a câmera fica um pouquinho inclinada, por não estar inclinada, ela não vai registrar a frente, ela vai estar registrando o chão. Então, não vai estar pegando, de fato, o raio que ela poderia. Então, sempre a câmera está em paralelo com o solo, nivelada com o solo, para garantir que o animal entrando no raio dela, no raio que ela poderia estar captando, seja registrado. Então, é importante sempre estar nivelado ao solo, ou se no caso de árvore, sempre está nivelado a posição de um galho ou a posição que a plataforma que você usou. A configuração, isso é uma coisa que é importante. Sempre antes de ir para campo, configure as câmeras, né? Não deixe para configurar em campo. Então, um certo tempo. Então, se for instalar 10 pontos no dia, e cada ponto que você vai configurar a câmera em campo, vai te tomar tempo em campo. Então, na noite anterior, nos dias anteriores, configura a máquina e já deixa prontinha. Chegou em campo, instalou, você confere se está configurada certa ainda, porque às vezes a câmera movimenta ali, as pilhas saem do lugar, e aí a data e horas voltam para o padrão de fabricação da câmera. Então, sempre conferir. Configura no laboratório ou em casa antes, chegou em campo, instala e olha de novo se está a data certa, o horário certo, as configurações que você colocou. Isso é sempre importante conferir antes para não correr o risco de ter registrando datas erradas nas câmeras. Só estou acelerando um pouquinho, só para não passar muito do tempo aqui, mas é rapidinho o final. Então, a gente teve todo o trabalho. Teve teu objetivo, tua pergunta para ir para campo, pensou no teu desenho amostral, fez a instalação das câmeras, e depois vai chegar o momento de recolher esses equipamentos, recolher os cartões e fazer o manejo desses dados, né? Então, é importante ter, claro, um computador, você vai precisar dele, HD externo para guardar, porque é muita coisa, né? Mesmo sendo foto ou vídeo que pesa mais, então é importante ter um HD externo para não pesar muito no teu computador, e aí uma boa xícara de café para poder estar analisando esses dados, né? Porque se você for fazer isso, e eu fiz sempre manualmente, eu vou observar cada vídeo, cada foto, vai um bom tempo, né? Ainda mais quando você tem vários vídeos que são vazios, então acaba sendo bem trabalhoso, e o café ajuda a gente a passar esse tempo café, ou coca, ou o que vocês quiserem tomar, mas só para uma distração ali. E é sempre importante, quando for fazer identificação, então ter espécies. Muitas espécies a gente já sabe quais são, então não precisa de um guia, mas algumas espécies vão ter um guia para tentar identificar o que é, e quando a gente não souber, ou tiver alguma dúvida, manda para alguém, com um especialista, pergunta para alguém para tentar identificar aquela espécie, né? Tem alguns softwares agora não agora, já há algum tempo, que ajudam nesse manejo de dados, né? Então, aí tem uma listinha nesse artigo está na pasta, vocês podem acessar ele, ver quais são as opções. A maior parte dos softwares são gratuitos, né? Então não tem custo você usar, você pode baixar gratuitamente e usar. Eu já trabalhei com o WideID, assim, o problema é que eu vi que você trabalha com foto, e a maior parte do tempo, eu uso vídeos para identificação, então acabou que eu não usei ele, mas é um software bem fácil de usar, bem amigável, né? Não é nada complicado. E tem esse Camera Trap R, que é no R também, você pode estar fazendo. Então, existem opções baratas, sem custo, né? E você pode estar usando para fazer a tabulação dos seus dados. E, claro, você pode fazer também no próprio Excel. Você vai abrir a foto ou o vídeo ali e faz direto no Excel. O que é importante sempre, o Excel ou qualquer outro software de planilha, né? E aí você pode fazer
E é importante sempre ter algumas informações que eu acho que não podem faltar, né? Então, a área de estudo, você vai ter uma coluna para a área de estudo, a estação amostral, você vai ter vários pontos, né? Então, a estação é aquele ponto que você usou, então ter o nome daquele ponto. O ID da câmera, ou seja, dizer qual equipamento foi usado, porque pode dar diferente, tem equipamento que pode dar problema, então é bom saber qual equipamento foi usado. Coordenada, então sempre marcar coordenada, isso para qualquer estudo, para facilitar depois você compartilhar os dados, publicar esses dados até a coordenada, né? E a espécie, ou seja, uma coluna para a espécie que foi identificada, a data do registro, hora do registro, se é captura independente ou não, e aí depende do teu objetivo, né? Captura independente, o que é? Você pode adotar, tem muitos estudos que falam que adotam, né? Não que não é uma regra, né? Adotam 30 minutos como captura independente, outros 1 hora, tem estudos que adotam 1 dia, então, qual que é a diferença de tempo entre o registro daquela espécie e o novo registro para você considerar independente? Então, aí depende do teu estudo, existem referências que vão dizer que usam uma referência de horário para captura independente e outras usam mais ou menos, né? Número de indivíduos que registrou, então, naquela foto, naquele evento de captura independente, quanto você conseguiu contar, também é uma informação importante ter nos teus arquivos, né? E marcar também isso, pode ser junto numa planilha à parte, quando iniciou a amostragem e quando terminou, para você ter uma noção de qual foi o teu esforço amostral. Pessoal, era isso. Essa última parte ficou um pouco corrida, mas para não perder muito o nosso prazo horário, acho que todo mundo tem talvez compromisso depois, então só para facilitar. Aí tá meu contato, vocês têm já no e-mail também, mas fiquem à vontade para qualquer dúvida, sugestão mesmo, troca de figurinhas aí sobre câmera trap, qualquer outro assunto aí relacionado à disciplina, a gente está aberto a conversar. Essa aqui é uma foto de câmera trap, não dos macacos removendo o pinhão. Então, assim, eu acho que, além de ter esse que eu falei, lado de pesquisa, tem esse lado que a gente pode aproveitar muito para educação ambiental, para sensibilizar as pessoas em relação à biodiversidade.